Olá a todos, bem-vindos ao Livros e Books. Eu sou o Carlos e a nossa conversa de hoje é sobre mais um grande clássico da literatura universal, Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne. Essa história já me acompanha desde a minha infância, quando eu assistia lá no final dos anos 70 o desenho animado com esse nome, que hoje em dia é muito difícil de encontrar, quase ninguém conhece, né? Só as pessoas mesmo da minha faixa etária que se lembram dele. Eu vou inclusive deixar aí a abertura dele para vocês poderem assistir. Há muitos anos, um explorador solitário chamado Arnold Saknussemm fez a fantástica descoberta de um túnel que o levou à cidade perdida de Atlântida, no centro da Terra. Muitos séculos depois, esse túnel foi descoberto novamente, primeiro por mim, professor Oliver Lindenbrook, minha sobrinha Cindy, o estudante Alec, nosso guia Lars e seu pato Gertrude. Mas não fomos os únicos. O diabólico conde Saknussemm, último descendente da nobre família Saknussemm, nos seguiu, reclamando seus direitos sobre os tesouros do centro da Terra para usá-los a fim de atingir seus propósitos inconfessáveis. Ordenou a seu criado Torg que nos destruísse. Mas o plano também o prejudicou. Selou para sempre a entrada do túnel. E para nós continuou a corrida desesperada para encontrar o segredo do caminho de volta. Esta é a história de nossa viagem ao centro da Terra. E lá na descrição do vídeo eu vou deixar o link para um desses episódios, o único, na verdade, que eu achei disponível aí na internet. Vale a pena dar uma conferida. E eu, depois, na adolescência, eu li também uma versão adaptada de uma coleção chamada Grandes Aventuras, que era lançada pela editora Abril. Tinha títulos muito interessantes, mas eram versões adaptadas. Então eu já conhecia a história. E apesar desse contato desde cedo com a obra, eu nunca tive a oportunidade de ler o livro original. Comprei aquela versão da Zahar, que é comentada e ilustrada, e achei assim, um trabalho excepcional, né? Uma edição muito boa. As notas, muitas notas explicativas, às vezes chegam até a ser um pouco cansativas, mas são bem importantes, bem interessantes, principalmente relacionando as descobertas que são narradas ali no livro com as novas descobertas da ciência, né? Que, logicamente, de 1864, quando o livro foi publicado, para cá, muita coisa já se alterou. Mas vamos então à história. Nós temos aqui três personagens principais, que é o professor Lidenbrock, o seu sobrinho Axel e o guia Hans. O professor Lidenbrock e o Axel são alemães. Ele é um estudioso, mineralogista, professor universitário, muito conceituado, que, inclusive, interessante isso no livro, ele troca correspondência com vários outros cientistas da Europa dessa mesma época, e são nomes reais, né? A gente sabe uma mini biografia de cada um deles aí nas notas dessa edição. E ele é irascível, ele é teimoso, quando ele bota uma coisa na cabeça, ele começa a fazer uma pesquisa, ele não para, ele deixa até a família passando fome, porque ninguém pode fazer nada enquanto ele não chegar ao resultado que ele quer. E o Axel vive com ele, é um sobrinho órfão, e estuda junto com ele e ajuda nos seus trabalhos. Então, um belo dia chega às mãos do professor um escrito antigo, escrito naquela língua rúnica, né, que era a escrita dos vikings, dos primeiros habitantes lá dos países nórdicos, e que narra o trajeto, a possibilidade de se chegar ao centro da Terra seguindo um determinado caminho num determinado dia, né, pela cratera de um vulcão. Toda a primeira metade do livro, então, mostra essa preparação. Temos assim, muita descrição da cidade onde eles moram, que é Hamburgo, na Alemanha, e da viagem que eles fazem até a Islândia, que nessa época era bem inacessível, né? Tinha certos barcos que faziam o trajeto, principalmente da Alemanha, se eu não me engano, ou da Dinamarca para lá, mas tinha períodos, não era todo dia, não era uma viagem fácil. Era um país assim bem, hoje em dia já é, né, um país bem isolado, na época então mais ainda. E a descrição que o Jules Verne faz da Islândia nessa época é de um lugar assim bem ermo mesmo, bastante atrasado, muito pouco povoado,
com pessoas assim, bem estereotipadas do habitante das regiões nórdicas, né? Eles são quase que homens de gelo, realmente. Então eles finalmente eles contratam um guia lá, que é um caçador lá na Islândia, e que realmente é esse estereótipo do homem de gelo. Ele passa praticamente o livro todo sem falar uma palavra, mas ele é muito esperto, ele é muito muito engenhoso, né, para criar as coisas, para construir objetos, para tirar eles das enrascadas que eles vão se meter no meio dessa viagem. Ah, um detalhe ainda sobre essa primeira parte que eu achei muito interessante, sempre faço isso nos livros, que são as descrições, né, do trajeto, da viagem, dos locais onde eles estão passando, que eu fui na internet, fui atrás, e são realmente paisagens belíssimas. Inclusive, algumas delas, na Islândia, têm placas referentes a esse livro, né? Vou tentar achar alguma coisa e deixar aqui para exemplificar para vocês. Então, eles finalmente descem e, a partir daí, o livro vira realmente um livro de aventura. Uma das características do Jules Verne, né, as duas características principais, uma é que ele previu ali muita coisa da tecnologia futura, que não existia na época. E o outro é que ele tinha um didatismo nas suas obras, ele utilizava as suas obras ficcionais, as suas histórias, para passar realmente noções científicas. E eu acho que ele fazia isso maravilhosamente bem. Uma outra característica que eu vi muita gente comentando é que ele não aprofunda os personagens, ele tem muitas falhas no seu roteiro. Mas se a gente considerar que isso é uma aventura infanto-juvenil e a época que ele foi escrito, a gente tem que levar em conta que praticamente a literatura era a única forma que os jovens tinham de se aventurar, de ter contato com aventuras, com mundos diferentes. Quase ninguém viajava, né? A viagem era uma coisa muito demorada, muito cara. E não existia televisão, cinema, nada disso. Então, o contato que os jovens tinham, o estímulo que eles tinham, tanto para as aventuras quanto para as explorações, era através da literatura. E isso o Jules Verne fazia muito bem. Hoje em dia, por exemplo, ele estaria aí, acredito eu, comparado com um Dan Brown, com Ken Follett, que são escritores muito que tem uma narrativa muito aventuresca, de muitas idas e vindas, muito corre-corre nas histórias, mas não tem uma riqueza literária muito grande, porque nós temos escritores que realmente o foco deles é a beleza da escrita, é desenvolver a escrita, nem tanto a história, como, por exemplo, o Flaubert, né, quem leu aí Madame Bovary, inclusive eu já fiz um vídeo, falei sobre isso, que a beleza de Madame Bovary está na escrita dele, né? No cuidado que ele tinha com a escrita, não tanto na história, que é uma história até boba. O Jules Verne, o Dumas também na mesma situação, é o contrário, são escritores que seguiram o caminho contrário. O foco deles é a história. A escrita em si não tem tanta importância. O importante era passar, era contar bem uma história. E isso eles eram mestres. Poucos escritores conseguem conciliar as duas coisas maravilhosamente. Um exemplo que eu acho que fazia isso muito bem era o Dickens. Ele tem uma escrita fantástica, ao mesmo tempo que contava histórias que prendiam o público. Mas, normalmente, os escritores pendem para um lado ou para o outro. Então, a gente não pode esperar do Jules Verne uma profundidade literária muito grande, uma qualidade literária muito grande. O importante dos livros dele realmente são esse carinho que ele despertava no público e as falhas que a gente vê aí nas histórias realmente existem, né? Mas a gente tem que ver com os olhos da nossa juventude, da nossa sede de conhecimento, de aventura, quando a gente assistia desenhos animados, né, que são aqueles coisas absurdas acontecem ali, então é o mesmo que acontece nas aventuras do Jules Verne. Esse também foi um dos seus primeiros livros, então ele ainda estava um pouco cru
ele ainda iria se aperfeiçoar mais, né, nos livros posteriores, principalmente dessa série, que teve inúmeros livros, que é As Viagens Extraordinárias, Fantásticas, se eu não me engano. Então, se você ainda não leu o Viagem ao Centro da Terra, vale a pena, mas tem que ir com esse espírito, né? Espírito jovem, espírito de aventura, espírito de exploração, e lembrar que nessa época, em 1864, a Europa e a França, particularmente, viviam mergulhadas nesse mundo de novidades tecnológicas, de grande sede de conhecimento e descobertas científicas. Então, isso vinha muito bem a calhar. Então, dentro desse espírito dessa época, é que a gente tem que ler esse livro, né? E é um livro delicioso. Se você se deixar levar, a leitura flui e você lê, às vezes, até numa tacada só. Não é um livro tão grande assim. Tá? E a riqueza dele, a importância que ele teve para a literatura de aventuras foi tanta que ele está aí até hoje, todo mundo lendo ele com prazer, com muito carinho, e as adaptações que ele gerou aí ao longo de todo esse tempo, né? Como eu já falei, teve o desenho animado, mas o desenho não tinha muito a ver com a história. Eu me surpreendi com isso agora que eu li o livro original. Mas, na verdade, o desenho foi baseado em um filme de 1959, que também altera bastante a história, com certeza incluindo uma mulher na exploração, porque as mulheres nas obras do Jules Verne, quando estão presentes, elas não têm importância na história, ou se tem, são aquele estereótipo da mulher fraca, que dependente do homem, que precisa ser salva, né? Como é o caso no Volta ao Mundo em 80 Dias. A gente tem essa situação. Nesse aqui, a mulher é praticamente inexistente na história. Na 20 Mil Léguas Submarinas nem existe mulher nenhuma. E é assim, né, era na literatura do Jules Verne. A gente tem que levar isso em conta também. Como mais tarde as adaptações, até mesmo para o cinema, já foram diferentes, então eles incluíram uma mulher aí também para atrair um pouco o público feminino. Visto hoje em dia, essa adaptação é bastante fraca, né? A história em si é interessante, o núcleo da história é mantido, mas foram feitas várias adaptações, não só a inclusão dessa mulher, mas o Hans, por exemplo, no filme, ele é muito mais atuante e falastrão do que no livro. Uma outra alteração importante também nesse filme que eles fizeram foi colocar um descendente do Ard Saknussemm, que quer passar à frente do nosso grupo de exploradores e que tem esse conflito, ataques e armadilhas, né, ciladas entre um grupo e outro para tentar chegar primeiro, tem uma corrida ao centro da Terra. O início da história também, a forma como eles chegam ao manuscrito do Ard Saknussemm é diferente. Eles não são alemães, eles são escoceses, então a história tem início em Edimburgo, né, na Escócia, mas o básico da história é mantido, só que com um foco maior, óbvio, nas aventuras, né, que era o objetivo de se fazer um filme na época. Além disso, recentemente tem a outra versão que as pessoas comentam mais, que é com o Brendan Fraser, mas essa eu nem assisti, porque eu já ouvi falar que não tem absolutamente nada a ver com a história, a não ser o nome. E que, além disso, é um filme fraco, um filme ruim. Então, esse eu nem me preocupei muito em assistir. Uma outra obra também que bebeu literalmente na fonte desse livro foi o disco Viagem ao Centro da Terra, Journey to the Center of the Earth, do tecladista inglês Rick Wakeman, que fazia parte do grupo de rock progressivo Yes, que no ano de 1974 fez uma suíte sinfônica maravilhosa e que dá assim livremente inspirada na obra mesmo, inclusive com narrações de trechos do próprio livro, que é a música que eu deixei aí no início, o trechinho da abertura dela, e é uma obra também muito, muito bonita. Até hoje em dia ela é considerada uma grande obra sinfônica, rock sinfônico, né? E para quem gosta então do
do estilo, vale a pena ir atrás. Vou deixar também o link que tem como você ouvir ela aí pelo YouTube, tá? Vale a pena conhecer. Então é isso, um vídeo só para deixar mesmo registrado as minhas impressões sobre a Viagem ao Centro da Terra, um livro que todo mundo deve ler, mas ler com esse espírito de jovem. Uma leitura muito gostosa, muito a ver com o tempo, né? Esse período aí de quarentena que a gente está vivendo, que é bom ler coisas mais leves, coisas que distraem, coisas que nos tirem um pouco a atenção dessa tensão toda que estamos vivendo. Então, se vocês já leram esse livro, ou pretendem ler, ou assistiram algumas dessas adaptações, ou filme, ou desenho, deixe os comentários aí que a gente vai conversar a respeito, tá bom? Vou gostar muito de saber as opiniões de vocês. E no mais, o recadinho de sempre, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua assinatura agora, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e a gente se vê em breve, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau, tchau.